Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje domingo 18 de outubro, e não foi possível gravar a palavra ontem e hoje durante o dia para passar para vocês, mas estamos fazendo agora e logo mais a gente vai estar disponibilizando no YouTube e também aí através do WhatsApp, para que vocês possam, junto com a gente, participar dessa meditação na Palavra de Deus. Mais um privilégio nosso aqui e de vocês aí, de juntos podermos estudar a Palavra de Deus, poder compartilhar com você aquilo que Deus tem falado com a gente aqui. É um prazer, é um privilégio poder estar ouvindo Deus, ouvindo Sua Palavra. E a nossa oração aqui, já oramos antes, e o nosso pedido é que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja falando conosco aqui e falando com você ao ouvir essa palavra. Continuamos estudando sobre o tema guerra espiritual, batalha espiritual, e vamos estar falando ainda nesse assunto mais uma ministração. Agora vamos entrar sobre as armas, que Deus nos disponibiliza. O texto base é Efésios 6:10, onde o apóstolo Paulo fala para que cada cristão possa tomar consciência de que a gente vive uma batalha espiritual cotidiana todos os dias, desde que nascemos e até o último dia da nossa vida, estamos em batalha espiritual. E essa batalha não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, como ele fala, não é contra pessoas, mas é contra espíritos, hostes espirituais. É contra o inimigo das nossas almas, é contra Satanás e seus demônios. Já estudamos sobre isso, estudamos quem era o inimigo, e era um arcanjo de muita importância no céu, se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, veio para a terra, e Jesus disse o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir as pessoas. Então, queridos e queridas, as batalhas que enfrentamos aqui no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na empresa, nos negócios, seja no trânsito, em qualquer lugar, as batalhas espirituais, as guerras, as lutas que eu e você enfrentamos, seja com os problemas financeiros, problemas de saúde, enfim, as batalhas espirituais que enfrentamos nesse mundo, tem tudo a ver com a ação do inimigo, contra as nossas vidas. De vez em quando a gente vai estar, os gatinhos aqui de casa atravessando na frente, fazendo alguma coisa, e vocês não estranhem se vocês ouvirem o barulho deles e a ação deles. Mas, queridos, batalha espiritual. Já falamos sobre a importância de nos conscientizarmos de que estamos em batalha, e o que enfrentamos no nosso dia a dia não são apenas pessoas. As batalhas que eu e você enfrenta não é apenas as pessoas, ou coisas, ou até mesmo a natureza, as doenças, as tempestades, as catástrofes, as pestes. As batalhas espirituais, as nossas batalhas espirituais, por trás de tudo, a ação do inimigo, que Jesus falou, ele veio para o mundo para roubar, matar e destruir. E nós estudamos já várias lições sobre quem é o inimigo, o que ele está fazendo na terra. Foram pelo menos 2 ou 3 lições. E se você não assistiu ainda, por favor, volta lá no YouTube e assista essas lições, tem lá o título de cada uma. E estudamos sobre a pessoa de Jesus, sobre o exército de Deus, quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, o seu exército,
a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Senhor Jesus, o poder que Ele tem. Ele tem todo o poder no céu e na terra, inclusive as forças do mal, o inimigo. Ele só age com permissão de Deus, com permissão do Senhor, e ele está debaixo da autoridade do Senhor. A gente precisa entender isso. E as últimas lições, 3 ou 4 lições, falando sobre a pessoa de Jesus. E você também deve estudar, voltar, se não assistiu, volta a estudar essas lições. Mas, da agora em diante, vamos estudar sobre as armas de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios sobre as armas. E a gente vai começar falando sobre uma delas hoje. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você, se você tem sido abençoado com essas ministrações, com as ministrações que estão ficando, cada ministração dessa está ficando gravada lá no YouTube, no meu canal lá no YouTube, e se você tem sido abençoado, transmita, convide pessoas para assistir, passe o endereço nosso lá no YouTube e passe para as pessoas, amigos, irmãos, que possam assistir essas palavras, essas ministrações. É o que Deus tem dado para nós, é o nosso aprendizado com Deus, em todos esses anos de cristão, e o que temos recebido de Deus a cada dia, nas orações, nas buscas, e Deus tem falado com a gente. E nós temos gravado e deixado aqui para transmitir para vocês. Então, convide pessoas para assistir, para se inscrever no canal. A gente precisa de ter pelo menos 1000 pessoas cadastradas no canal do YouTube, para que a gente tenha recursos mais melhores, para que possamos fazer gravação melhor para vocês. Então, queridos, e não só isso, a gente quer que milhares de pessoas assistam a palavra de Deus que estamos transmitindo para vocês. Não estamos falando de religião, não estamos falando de igreja, não estamos falando de ninguém a não ser Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a sua palavra. Está aí mais de 60 mensagens no YouTube, e a cada semana estamos gravando uma palavra para vocês. Então, passe para os seus amigos, convide seus amigos para assistir, passe o endereço para eles, diga se você está sendo abençoado, que eles também assistam essas palavras. Hoje vamos começar a falar sobre as armas que Deus disponibiliza para mim e para você, para que a gente possa vencer. Ninguém vence batalha sem armas. No campo material e no campo espiritual, nós não vamos vencer batalhas sem as armas de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma das armas de Deus, o poder de Deus. Efésios 6:10, o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que nós precisamos é Deus em nossa vida. Então, se você não aceitou Jesus, se você não tem Deus na sua vida, não se entregou a Jesus Cristo, não abriu seu coração para que Deus faça parte da sua vida, faça isso agora mesmo, aí onde você está. Aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus. Busque Jesus Cristo para a sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos é Deus em nossa vida. E já falamos isso nas ministrações anteriores. Agora, a segunda coisa, o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segunda arma que precisamos, além da presença de Deus. A segunda arma, o poder de Deus. Queridos, qual o poder que Deus disponibiliza para a igreja, para os seus filhos, para cada um de nós, para que a gente possa vencer o inimigo, vencer as nossas batalhas espirituais e sermos mais que vencedores? Qual o poder que Deus disponibiliza? Você sabe qual o poder que Deus nos disponibiliza? Você tem ideia da dimensão do poder de Deus que está à nossa disposição? À disposição dos filhos de Deus, à disposição da igreja, do povo de Deus, daqueles que fazem parte da igreja de Deus, não de uma igreja placa, a igreja de Deus, o povo de Deus. Esse poder é para os filhos de Deus, é para a igreja de Deus. Você tem ideia do poder que Deus disponibiliza para você
para que você possa ser um vencedor e uma vencedora através do poder de Deus? Você tem consciência do poder? Você tem conhecimento do poder que Deus tem à sua disposição, à minha disposição, à nossa disposição, para que a gente possa ser mais que vencedor? Você tem ideia? Muitos cristãos dizem, eu sou mais do que vencedor através de Cristo. Mas você tem ideia das armas que Deus disponibiliza para a gente se tornar um vencedor? Tem gente que pensa que é só com oração, com jejum. A gente vai ver que a oração é uma das últimas armas, está incluída dentro das armas para vencermos vencedores, mas ela é uma das armas. E eu começo hoje falando sobre, o apóstolo começa falando, a Bíblia começa falando que a primeira coisa que nós precisamos é a presença de Deus. E a segunda coisa, nós precisamos do poder de Deus. E você tem ideia do poder de Deus? Você tem ideia da grandeza do poder de Deus? Já falamos para vocês aqui que Deus criou o universo apenas com a sua palavra. Ele disse, haja céu, e apareceu céu. Haja terra, e apareceu terra. Haja montanhas, e apareceu montanhas. Haja rios, apareceram os rios. Haja mares, e apareceram os mares. Haja estrelas, e apareceram estrelas. Haja animais, e apareceram animais. Enfim, toda a criação, lua, céu, terra, estrela, planetas, cometas, tudo que existe, querido. O poder de Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que Ele só disse, haja. A gente faz as coisas, o ser humano faz coisas maravilhosas, mas nós transformamos, nós não criamos. A gente faz as coisas sempre de alguma matéria-prima. Tem que ter uma matéria-prima para fazer alguma coisa. A gente faz muita coisa de madeira, mas tem que ter madeira. A gente faz muita coisa com ferro, mas tem que ter a matéria-prima ferro. Com cobre, com pedras preciosas, ouro, prata, com a terra, com barro. Enfim, o ser humano faz coisas, muitas coisas maravilhosas, mas ele precisa da matéria-prima. Deus não, querido. Deus é tão poderoso que Ele não precisa de matéria-prima. Ele simplesmente, Ele tem tanto poder, e o poder dele é tão tremendo, que Ele só diz haja, e as coisas acontecem, e as coisas aparecem. Então, o poder de Deus é o que criou o universo, e é esse poder que está à nossa disposição. É o poder que trouxe Jesus à terra, gerou Jesus no ventre de Maria. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, porque Ele era Deus, e gerou Ele como homem no ventre de Maria, um bebê, só Maria, e de outro lado, sem nenhuma participação humana, o Espírito Santo gerou Jesus Cristo como homem no ventre de Maria. E o Espírito Santo é que teve durante todo o ministério de Jesus, operando todos os milagres na terra. Tudo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, sobre os milagres de Jesus, Jesus diz que pelo Espírito Ele operou, pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos, o poder que criou o mundo, o poder que esteve sobre a pessoa de Jesus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou no céu, à direita de Deus, acima de todo o principado, de toda a potestade. Jesus Cristo está acima dos demônios, de Satanás, e de todas as potestades, acima dos reinos, acima dos reis poderosos, acima das nações poderosas. Querido, Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Agora, se você não crê no poder de Deus e não conhece o poder de Deus, você vai viver uma vida fracassada, uma vida arruinada, e o diabo vai deitar e rolar na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Mas Deus está dizendo para nós que Ele está disponibilizando todas as armas, todo o poder, para que nós possamos ser mais que vencedores. Mas não é com conversa, não é falando, não é dizendo está amarrado. Não, é aprendendo,
É conhecendo as armas que Deus tem e usando essas armas. É conhecendo e usando. É conhecendo e usando as armas de Deus. Então, queridos, é o poder que criou o mundo, é o poder que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, é o poder que esteve com Jesus durante todo o ministério na terra, operando tudo que operou na terra, ressuscitando mortos, curando enfermos, acalmando tempestade, enfim. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, colocando no céu, acima de toda potestade, principado, domínio e todo nome que nomeia nessa terra. É o poder que ele deu quando saiu aqui da terra aos apóstolos. Ele disse: ide pregai o evangelho. Esse poder, ele diz: eu tenho todo o poder no céu e na terra, por isso estou passando para vocês esse poder. Ide, curai os enfermos, pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, libertai os oprimidos. É esse poder que Jesus disponibilizou para nós, para a igreja. Mas os crentes da época já do apóstolo Paulo não conheciam o poder de Deus. A igreja de Efésios, que eu leio, que a gente está estudando, capítulo 6, Paulo está ensinando para eles. No começo do capítulo, ele fala que ele ora para que a igreja conhecesse o poder de Deus. Então, a igreja de Éfeso não conhecia o poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ora para que eles tivessem revelação, conhecimento da grandeza do poder de Deus. Vamos lá para Efésios 1:19. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Efésios capítulo 1:19 em diante. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... Qual era o objetivo da oração do apóstolo Paulo? Pela igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação, que ele ilumine os olhos do vosso entendimento, visão espiritual, olhos espirituais, visão espiritual. Paulo dizendo: eu estou orando para que Deus abra os olhos de vocês, dê espírito de sabedoria, de revelação, ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual a esperança da sua vocação, qual o nosso chamado, para que nós somos chamados, qual o propósito de Deus com a gente. Primeira coisa, conhecer o chamado, o propósito, porque quando a gente conhece o chamado, a gente sabe para que a gente foi chamado, quem nós somos aqui nessa terra, para que Deus nos salvou e nos chamou, qual é o papel da igreja, o poder que está disponibilizado para cada cristão, para a igreja, o propósito, o chamado, o ministério, os dons. Quando a gente conhece o chamado, a gente sabe o que fazer. Para que vocês saibam qual o chamado, a esperança da sua vocação, qual a escolha, para que Deus escolheu vocês. Segunda coisa, para que vocês conheçam as riquezas da glória de Deus. Ele diz, a herança que nós temos, nós somos filhos de Deus, e quem é filho é herdeiro, e tudo que Deus tem é dos seus filhos. Eu e você, nós não somos qualquer um, nós somos herdeiros de Deus. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus nos chamou com um propósito tremendo. Precisamos conhecer o propósito, o chamado. Precisamos conhecer as riquezas que estão à nossa disposição. E precisamos conhecer o poder que, olha agora, olha a sequência. Para que vocês conheçam o chamado, para que vocês conheçam as riquezas e para que vocês conheçam a grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. Para que vocês conheçam o poder que opera em nós, mas em nós, em todos nós, não, em todos aqueles que conhecem e creem. Primeiro tem que conhecer o propósito, o chamado, a grandeza de Deus, a herança que nós temos, somos filhos e tudo que é de Deus é nosso, e o poder e as armas que estão à nossa disposição, para que a gente possa ser vencedor, querido, e vencedora. Mas nós precisamos ter revelação, discernimento, conhecimento, e por isso que estamos aqui por horas,
gravando, ministrando, transmitindo, compartilhando, para que vocês tenham, que o Espírito Santo dê revelação, discernimento, conhecimento, abra os olhos nossos, para que a gente não continue nessa vida mesquinha, miserável, que nem parece de cristão, mas que Deus nos faça filhos de Deus vencedores. Como é que a gente é filho de Deus e vive uma vida parecendo filho do diabo? Como é que a gente diz que é filho de Deus e vive uma vida mesquinha, fracassada, desnutrida espiritualmente, arruinada? Não, queridos. Olha o que ele está dizendo. Eu estou orando para que Deus, em seu conhecimento, vos dê espírito de sabedoria, de revelação, que Ele ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é o chamado, qual é as riquezas que tem a herança e as riquezas que tem os filhos de Deus, e para que vocês conheçam o poder, a grandeza, ainda diz, a grandeza do seu poder que está sobre nós, os que cremos. O poder de Deus vai se manifestar em quem conhece, em quem entende, em quem faz parte do chamado, em quem sabe que é filho, quem sabe que é herdeiro, quem sabe quem é o chamado, quem sabe a herança que tem e quem sabe a autoridade que tem e o poder que tem em Deus. Então, queridos, para que vocês saibam a grandeza do poder que opera em nós, os que cremos. Esse poder vai operar em quem crê. Esses sinais seguirão os que crerem, disse Jesus. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo e vou enviar o poder sobre vocês. Mas é para quem crê. Quem não crê vai ser um cristão com a vida fracassada, com a vida arruinada. É para quem crê, queridos. É para quem crê. E para quem quer. E para quem quer crescer em Deus. Para quem quer conhecer tudo que Deus tem para nós e se apropriar de tudo isso. Até quando a gente vai continuar com a vida cristã fracassada? Até quando? Deus está nos desafiando. Deus está nos desafiando a mim e a você. Eu quero dizer uma coisa para você, que se eu não conhecesse tudo isso que eu estou falando com você hoje, eu não sei o que teria acontecido na minha vida 20 anos atrás, quando uma tempestade terrível atingiu minha vida e me deixou no pó, sem nada, financeiramente, espiritualmente. Perdi tudo que tinha, a profissão que já contei para vocês, a gerência de um banco estatal, igreja que eu comandava, e de repente eu me vi no mundo sem nada, e só com Deus, e algumas pessoas que ficaram ao meu redor. Mas eu sabia do propósito, eu conhecia o propósito de Deus para a minha vida. Eu conhecia o chamado e o propósito. Eu conhecia as riquezas que eu tenho em Deus, como filho. E eu sabia o poder que Deus tem disponibilizado para mim. E eu fui para Deus. E eu disse, Deus, eu me aproprio de tudo que o Senhor tem para mim. Eu não aceito a derrota. E eu sei que o Senhor vai mudar tudo isso. Eu sei que o Senhor vai reescrever a minha história. E Deus reescreveu. Deus escreveu. Mudou a minha vida da água para o vinho. Alguém que chegou há 20 anos atrás aqui em Campinas, sem nada, só com a roupa do corpo. E hoje, quantas coisas Deus fez em minha vida, materialmente falando. Quantas coisas, quantas bênçãos, bênçãos insondáveis, bênçãos que eu não mereço. E quantas bênçãos espirituais. Quanto pude e quanto pude crescer e quanto estou crescendo com Deus. Mas eu sabia o meu chamado, o chamado de Deus para mim, o propósito. Eu sabia as riquezas que eu tenho como filho, que eu sabia que tudo que Deus tem é meu. E eu fui para Deus, buscar em Deus. E lógico, fui buscar em Deus e fui fazer a minha parte. Porque, queridos,
Não adianta ficar orando, jejuando e não fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a dele e nós vamos fazer a nossa. Senão o milagre não vai acontecer. O poder não vai fluir. Ou você tem o poder, mas você não sabe usar. Você fica esperando Deus fazer tudo. Não. Nós vamos ver algumas coisas hoje que vai nos ensinar sobre isso. Então o apóstolo Paulo ora para que a igreja tivesse os olhos abertos, para que vocês conheçam o poder que está à nossa disposição, o poder que está à disposição daqueles que crêem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, colocando a sua direita no céu, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, acima de todo o domínio, acima de todo nome, que se nomeia não só aqui nesse século, mas também no vindouro. E ainda vai mais, diz que esse poder sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. O poder de Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E sobre todas as coisas, Jesus Cristo foi constituído como cabeça. E a igreja, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, além de tudo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e para poder ele reinar, governar e colocar tudo debaixo dos seus pés, sabe quem ele usa? Ele usa as suas armas e o seu poder, o Espírito Santo, mas sabe o que ele usa além dele, sua presença, o Espírito Santo, sua palavra? Ele usa as armas, mas ele usa eu e você. Está aqui o texto dizendo, para ele realizar tudo isso, colocar tudo debaixo dos seus pés, ele foi colocado como cabeça da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e eu e você devemos estar ligados nessa cabeça. Ele é o cabeça de um corpo tremendo, extraordinário, chamado igreja. Assim como um corpo físico tem uma cabeça e tem os restos dos membros, nosso corpo tem milhões de membros que faz parte do nosso corpo. Nós temos 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés, nós temos dezenas e centenas de membros e de órgãos em nossos corpos. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo chamado igreja, que são os cristãos nascidos de Deus e que creem em Jesus Cristo, que entende o chamado, que sabe as riquezas que Deus tem, se apropria das riquezas como filho, como herdeiro, e que sabe o poder que está à nossa disposição, as armas que estão à nossa disposição, e se apropria de tudo isso para se tornar um vencedor e uma vencedora, e mais que isso, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, através de nós, é através de mim, é através de você, que Jesus Cristo quer colocar Satanás, seus demônios, o mundo debaixo dos seus pés. Mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados para sermos esses instrumentos que Deus quer que nós sejamos para realizar a sua obra aqui na terra. Mas, querido, você tem essa visão? Você sabe o que você está fazendo aqui na terra? Ou você pensa que você é um cristão que vai numa igreja, que canta e louva, e que de repente o inimigo deita e rola na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Querido, esse poder e esse Deus e essas armas que Deus está disponibilizando para nós é para mudar a nossa vida, a nossa família, é para libertar pessoas, é para trazer cura física, sim, mas é para trazer cura da alma, cura do espírito, é para mudar a história, é para mudar a mentalidade, é para mudar a visão. É para mudar a visão de uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só vê problema e que só fica assistindo o problema e que gosta de desgraça e daí não sabe porque a vida está desgraçada, porque só gosta de assistir desgraça. Não, isso não é cristão. Cristão é quem ama a Deus,
gosta de Deus, gosta de ouvir coisa boa, gosta de ouvir vitórias, gosta de ouvir sobre como ser vitorioso e como colocar Satanás, seus demônios e o mundo debaixo dos pés. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus nos levantou. Então, queridos, que o Espírito Santo continue a despertar você aí sobre esta palavra. Olha Atos 1, 6 a 8. Olha as últimas palavras de Jesus na terra. Ele manda os discípulos, ele reúne os discípulos e tem a última conversa de Jesus com os discípulos, e os discípulos perguntam, e os que estavam com Jesus perguntaram a ele: Senhor, qual momento o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual o momento? Já que o Senhor ressuscitou, agora a gente está vendo que o Senhor é tremendo, é poderoso. A gente estava desistindo de tudo, porque quando a gente viu o Senhor morrer, a gente pensou que tinha acabado tudo. Mas agora que a gente viu o Senhor ressurreto, e o Senhor agora está aqui com a gente viu que o Senhor é tremendo mesmo. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Que Israel é um povo escravo, o nosso povo está escravizado. Sabe qual foi a resposta de Jesus? E Jesus respondeu: o Pai determinou o tempo e a ocasião em que isso vai acontecer, ou seja, a restauração do reino de Israel. E não cabe a vocês saber sobre isso, mas tem uma coisa que cabe a vocês. Vocês receberão poder, veja bem, eu estou falando da segunda arma, poder de Deus. E Jesus diz exatamente isso para os discípulos. Não fique preocupado com resolver os problemas do mundo. Não fique preocupado com resolver o problema de vocês. Mas fique preocupado em receber poder de Deus, querido. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Receber poder. Os discípulos estavam esperando receber poder para subjugar as outras nações, para que Israel fosse uma nação poderosa e dominasse as outras nações. E Jesus disse, e não chegou o tempo ainda disso. Vai chegar um tempo que eu vou estar reinando sobre Israel e nós vamos subjugar todos os reinos. E vai chegar esse tempo, e não vai demorar, em que Jesus Cristo vai subjugar todos os reinos e ele vai ser o reino de Israel, o rei de Israel. Mas ainda não chegou o tempo. O tempo que chegou é o tempo de receber o poder de Deus, as armas de Deus, para vencermos o inimigo, vencermos todas as batalhas espirituais e sermos mais que vencedores e estarmos preparados para fazer parte do reinado milenar com Cristo, do reinado eterno com Cristo. Está chegando o reino de Deus. Por isso que o evangelho é pregai que está chegando o reino de Deus. Está chegando o reino. Vão acabar os reinos do mundo, queridos. Vão acabar os reinos do mundo. Está prestes a acabar. Está chegando o reino de Deus. Precisamos aprender a reinar, e aprender a batalhar, e aprender a vencer. E foi isso que Jesus falou para os apóstolos. Fiquem aí orando até que vocês sejam cheios do poder de Deus para ser a minha testemunha. É isso que eu e você precisa fazer, ir para a presença de Deus, buscar a Deus para recebermos o poder de Deus, para sermos testemunha, gente que transmite Deus na vida. O que é ser testemunha? Testemunha é falar do que viu, é testemunhar o que experimentou, é o que viu, é aquilo que eu vi, é aquilo que Ele fez na minha vida, é a manifestação do poder de Deus na minha vida, é o que Ele já fez que eu vou contar para você. A gente vê tantos cristãos falando tanto dos exemplos da Bíblia, mas a pergunta é, o que você tem para contar do que Deus já fez na sua vida? Você sabe só contar do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi? Você sabe falar de tanta gente, mas o que você pode contar de extraordinário que Deus já fez na sua vida? Vida material, vida financeira, família, conversão, gente indo para Deus. O que Deus já fez na sua vida? Ele está dizendo, busque o poder para que vocês sejam uma testemunha autêntica de mim, para que vocês levem o meu poder, a minha presença para esse mundo perdido.
É para isso que nós estamos sendo chamados. É para levar Deus para esse mundo perdido. Olha outro texto, agora Mateus 28, 18 a 20. E Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: toda autoridade, todo poder foi-me dado no céu e na terra. Toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, agora vão em meu nome, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar as palavras que eu tenho vos ordenado. E eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo o poder, o Senhor Jesus está dizendo que foi dado a Ele, no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder Ele tem no céu e na terra, querido. Agora, olha outro texto, Marcos 16, 15 a 19. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora olha esse versículo, ele manda pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas olha agora a continuação, estes sinais, quais sinais? O que ele fez na terra. Os sinais que ele fez na terra seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, algum veneno, alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, é para isso que Deus chamou a igreja. É para isso, é para fazer o que Ele fez. É para dar continuidade no Evangelho, e o Evangelho é isso. O Evangelho é o que Jesus fez na terra. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é a manifestação da graça salvadora de Deus, da libertação de Deus, do poder de Deus, de cura, de libertação, de milagres e de maravilhas. Mas é para os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem. Não adianta orar, jejuar e não ter fé. Não crer. Não adianta buscar o poder de Deus e não ter fé para operar o poder. Esses sinais seguirão, acontecerão com aqueles que crerem. É preciso ter fé para operar o poder de Deus. Precisamos ter fé? E o último versículo de hoje, João 14, 12. E Jesus disse assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, e fará obras até maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Queridos, quanto você conhece do poder de Deus? Quanto do poder de Deus tem sido operado na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho? Quanto do poder de Deus tem se manifestado? Na sua vida espiritual, na sua casa, com seus filhos, com sua família, com seus vizinhos. Quanto você conhece do poder de Deus? E quanto você tem levado do poder de Deus? Quanto você tem transmitido do poder de Deus? Quanto? O texto que nós começamos, o apóstolo Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Deus quer que a gente se fortaleça com o poder de Deus, para que possamos ser instrumentos de Deus aqui nessa terra, para transmitir o poder de Deus aqui na terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que nos desafia a buscar em Ti o Teu poder, a Tua virtude, a Tua unção, para que possamos ser instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Abençoe o meu irmão, o meu amigo que ouviu esta meditação. Toca em seu coração, toca em sua vida e faz de cada um deles instrumentos de transmissão e de manifestação do Teu poder. E eu te peço agora, manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Manifesta o Teu poder agora. Se tem alguém enfermo, cura, Senhor. Se tem alguém oprimido, liberta. Se tem alguém deprimido, cura a alma, cura as emoções.
Toca na vida dessa pessoa agora. Se tem alguém desempregado, abre as portas do emprego. Se tem alguém com problema na firma, abre as portas da firma, abre as portas da vida financeira dessa pessoa. Toca nessa vida, toca nessa família, liberta, cura, multiplica e manifesta o teu poder, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Amém e amém.